Câmara conclui votação de PEC que retoma coligações partidárias. Texto vai ao Senado. Proposta dia posse do Presidente da República para 5 de janeiro. Relatório original previa distritão, que foi derrotado em plenário. Texto deve enfrentar resistência entre senadores. Assisto agora, em Últimas Notícias. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira, 17, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que estabelece a retomada das coligações nas eleições proporcionais de deputados e vereadores. O texto segue para análise do Senado. O texto base foi aprovado com 347 votos favoráveis e 135 contrários. Para uma PEC receber o aval do plenário da Câmara, são necessários pelo menos 308 votos. Os parlamentares tiveram de votar separadamente, mais uma vez, o trecho que prevê o retorno das coligações. O artigo foi mantido por 340 votos favoráveis, contra 139 votos contrários ao dispositivo. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para disputa das eleições proporcionais. O mecanismo favorece os chamados partidos de aluguel, que não têm ideologia específica e tendem a negociar apoios na base do toma lá da cá. Veja, no vídeo abaixo, informações sobre a votação do texto em primeiro turno. No Senado, a proposta deve encontrar resistência. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, já se manifestou contrariamente à retomada das coligações e disse preferir que as regras utilizadas no último pleito sejam mantidas. Segundo ele, há uma tendência no Senado de manutenção, para as eleições de 2022, das regras previstas na reforma eleitoral de 2017, quando as coligações foram proibidas. No plenário do Senado, a PEC também precisa do voto favorável de 3/5 dos parlamentares, ou seja, pelo menos 49 dos 81 senadores. Na semana passada, após um acordo entre líderes, os deputados aprovaram em primeiro turno a PEC, rejeitando o distritão e mantendo no texto principal a volta das coligações. No dia seguinte, durante a análise de sugestões de alteração no texto, os deputados derrubaram o chamado voto preferencial, outro trecho incluído no parecer pela relatora, deputada Renata Abreu, Podemos São Paulo, que não obteve apoio no parlamento. Pelo modelo, o eleitor votaria em até 5 dos candidatos que disputam a eleição, em ordem decrescente de preferência, e quem obtivesse a maioria absoluta das primeiras escolhas válidas dos eleitores, não computados os votos em branco e os nulos, seria eleito. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.